Olá, voltamos a conversar com o presidente do ITEC, Nelson Menezes, falando hoje com a gente sobre tecnologia aplicada ao governo. Presidente, quer dizer que foi feito um plano diretor para gerenciar a TI pública? Como é esse plano? Qual é o objetivo desse plano? Com certeza, esse plano dá o norte com o qual o Estado deve se conduzir a partir de agora na área de TI, atendendo de forma harmônica todos os órgãos. Ele foi construído, como eu citei, com a participação dos órgãos, é o resultado daquela Câmara que se reuniu inúmeras e inúmeras vezes, construiu esse documento estratégico e agora nós vamos entrar na segunda fase, que é operacionalizar esse documento. Um documento que retrata a visão do Estado, como ele deve se conduzir agora. Ele vai ser aberto em vários, digamos assim, filhotes, em vários planos menores, seccionados por cada uma da área. Na área de segurança da TI, na área de equipamentos nós vamos ter um plano, na área de geração de software, como isso vai ser. Isso tudo já está estipulado no PDTIC, a forma de que isso vai acontecer no Estado. Agora é só o detalhamento daquele PDTIC. Evidentemente que com esse detalhamento vem os investimentos maciços que o Estado tem que fazer para que a nossa tecnologia saia dessa situação que nós estamos hoje, de uma das piores estados em termos de tecnologia do Brasil, e possa atingir agora, aquele grau de atendimento do cidadão que todos nós desejamos e queremos. Quanto custa esse investimento? Qual seria o valor que o Estado deveria investir para ter alcançar essa meta? É ótima, porque nós concluímos esse estudo exaustivo agora recentemente, depois de mergulharmos profundamente no que é necessário ser feito e dividirmos isso ao longo dos próximos 4 anos, 2012, quer dizer que é um plano para 4 anos. É um plano para 4 anos com uma ênfase maior nos 3 primeiros. Evidentemente que é a conclusão do atual mandato do governador, é lógico, é evidente. E a necessidade do governo também de ter essa ferramenta implantada é outro ponto que nos leva a reduzir esse plano até de 4 para 3 anos. Há necessidade de um investimento de cerca de, no mínimo, 80 milhões de reais. O Estado pode bancar isso, presidente? O Estado tem condição? O Estado Olha, de uma vez só, eu acredito que não. Agora, para isso, existem fontes de financiamento, porque são vários projetos que estão inseridos nesse valor que eu estou licitando. É um valor inicial, evidentemente, ele precisa ser mergulhado, pode haver uma diferença pequena nesse número, mas é um número redondo, que eu estou lhe dizendo, do que foi construído agora no PPA. E isso é ao longo desse período todo do PPA. E isso existe alguns projetos que podem vir com financiamento externos, específicos, ou até sem financiamento, com recursos a fundo perdido para aplicação em tecnologia, que você sabe que o próprio governo federal BNDES, por exemplo, fundamental. BNDES, os próprios ministérios, existe Fundo setorial, fundos setoriais, exatamente. Porque nós temos hoje uma situação sui generis no Estado, que é o estado de pior inclusão digital do Brasil. Nós temos a pior situação em inclusão digital. Então, esse plano vai gerar também um reflexo direto na inclusão digital que o Estado tem hoje. Na questão social também. Na questão social, exatamente. No final da ponta, nós temos aí a possibilidade de ofertar serviços. Perfeito. Só pontuando alguns, quais serviços poderiam ser oferecidos no campo da educação pública, por exemplo? Cidades digitais, com uma melhor conectividade e uma rede melhor interligando o Estado todo. Levando internet a municípios carentes. Que é um projeto que a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia já está conduzindo, ainda de uma forma muito acanhada por falta de recursos. Mas isso vai trazer reflexo no povo, na população, quando você tem sinal de internet disponibilizado mais facilmente e a custo zero. Concorda comigo, né? E isso é fundamental hoje. Um computador de nada serve se ele não estiver interligado à web. Não estiver conectado. Não estiver conectado à web. Nas escolas públicas estaduais, o que poderia ser As escolas públicas também, e elas já têm incentivos do governo, obrigatoriedade das empresas de telefonia de interligar as escolas públicas, isso está sendo aproveitado pelo Estado. As escolas públicas estão partindo agora para uma melhor utilização dos seus laboratórios de informática, em alguns casos até, como outros estados fazem, disponibilizá-los também para a população circunvizinha, e isso é possível. Então, na área de saúde, existem diversas aplicações que uma melhor reestruturação do Estado, como prontuário, facilidade de utilização dos leitos, porque você vai ter um cadastramento centralizado. No papel, né, praticamente ainda, tudo né? no papel. Não temos um sistema integrado de saúde, isso precisa ser implantado no Estado. O PDTIC prevê
a necessidade dessa implantação e constrói a infraestrutura necessária para que essa implantação se dê. Você não pode ter um ITEC fraco e uma TI forte. O ITEC tem que ser fortalecido, tem que ser construída uma sede nova. Nós estamos adquirindo um terreno naquele mesmo quarteirão, agora ainda é no esse mês de centro, agosto, lá em no frente centro. ao Palácio. Já estamos elaborando o nosso projeto dos para a Palmares. construção do prédio, porque o ITEC tem que ter uma estrutura coerente com o crescimento dele, até questões de seguranças internas, de expansão do data center, onde tem todos os equipamentos. Os equipamentos hoje do ITEC são moderníssimos, Qual é de o última orçamento geração. do ITEC, presidente, hoje? E qual é o corpo funcional que nós temos lá para tocar essa O política que é o orçamento do uma ITEC, missão até grandiosa? se você né? olhar comparativamente com outros órgãos, ele é grande. Agora, ele é grande por quê? Porque é o ITEC que paga a conta da web estadual. Toda a internet estadual, que é cursada com uma empresa privada, cujo contrato eu falei recentemente, é pago como via órgão ITEC. gestor o ITEC. E só esse contrato aí é cerca de 1.300.000 por mês. 1.300.000 e o orçamento total, a receita? Não, aí você imagine que ainda tem os outros custos do ITEC, evidentemente, não é verdade, né? Então o ITEC tem um orçamento relativamente alto, comparativamente com outros órgãos estaduais, mas você imagine que desse orçamento, 1.300.000 já sendo cariado para essa rede que interliga tudo, todos os computadores do Estado. E o orçamento ano previsto seria de quanto? O orçamento ano previsto é em torno de 20 a 25 milhões. E mão de obra? Quantos funcionários nós temos? Agora, o aplicados nesse orçamento, quando eu serviço? falo, não é só investimento. Claro. Você tem ali o custeio dessa rede. Claro. Certo? A parte de mão de obra é pago diretamente pelo Estado. Hoje custa menos de R$1 milhão o recurso humano do ITEC, muito menos do que isso. É cerca de uns R$500 mil. Os funcionários do ITEC São quantos? despendem 160, contando com terceirizados, eu estou contando, não são só os próprios. Perfeito. Funcionário próprio, hoje nós temos 75 funcionários. Porque o ITEC não tem assim um quadro, ele nunca teve concurso para o ITEC. Um dos nossos pleitos maiores agora é ter um concurso específico para a área de TI. Porque cresceu demais e nós não podemos trabalhar em sistemas corporativos com terceirizados. Isso não faz bem ao Estado você ter um sistema corporativo na mão de um terceirizado. Por isso que você tem a mão de obra própria. Nesse investimento também entra a questão da regularização dos softwares que são com certeza, utilizados. investimentos em Não é? regularização de Porque software. nós conhecemos E que há novos órgãos softwares. públicos que usam até softwares de forma irregular, não Perfeito, é, presidente, perfeito. ainda, não é? E que não é- em todas não é as correto. esferas, não só em Alagoas que fica registrado em todas isso. as não é? esferas. Não é um problema alagoano, é um Não, problema não é não. nacional. Não é não, não é o ITEC correto. investiu nisso também, na Tá? regularização, Todos os na compra de softwares licença. usados no ITEC são regularizados e a gente incentiva que todos os órgãos façam isso. A gente dá suporte aos outros órgãos no que tange a isso. Qualquer compra de TI do Estado, ela hoje passa pelo ITEC, para o ITEC ver se está dentro dos padrões, se está dentro das adequações. Isso se conseguiu junto com a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e isso, de uma certa forma, disciplinou mais os investimentos de TI do Estado. É uma questão cultural também. As certeza. pessoas ainda acham que software não tem que pagar licença, pode piratear Perfeito. software. E até, não é uma até questão se só de quiser, gestão, use, uma questão use o livre, cultural né, também. Cleiton? Não Exato, tem problema. nós temos, né, Tem por exemplo, algumas diferenças, mas você alternativas, pode usar. né? Alternativas, perfeitamente. Né? Então, esse caminho que nós estamos trilhando é o caminho que outros estados já passaram e que tiveram como resultado o quê? Um melhor serviço. Uma melhora ao no povo, desempenho das suas gestões. Da sua gestão como um todo, em termos de agilidade operacional do Estado, isso traz um melhor atendimento ao cidadão comum. E que é sobre o que nós segurança, que também é o nosso assunto no próximo bloco. Ótimo. Não saia daí, o Conhecer Volta Já. No próximo bloco, falando sobre a segurança desses dados públicos. Não saia daí, o Conhecer Volta Já.